Olá, meus irmãos, vamos começar mais uma escola dominical. Vamos ler as Escrituras. Salmo número 13, verso número 5 e 6. A palavra do Senhor diz: No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Louvado seja Deus pela bondade do Senhor, que nos tem como alvos, que é dispensada sobre nós. Bendito seja o Senhor, porque Ele nos tem feito muito bem. Nós não merecemos, mas o Senhor é cheio de compaixão para com as nossas vidas e nos abençoa. Vamos orar ao Senhor. Após a oração, iremos cantar ao nosso Deus, mas vamos orar ao Senhor nesse instante. Maravilhoso Deus, graças rendemos ao Senhor por mais esse dia, e porque o Senhor nos tem feito muito bem, tem nos preservado, tem nos fortalecido e tem nos ensinado na Tua Palavra. Nesse tempo, não podemos estar reunidos na casa do Senhor. O Senhor continua nos ensinando através dos meios de comunicação. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Continue abençoando a vida de cada pastor, missionário, obreiro, que tem levado a mensagem do Senhor àqueles que precisam ouvir e que neste momento não podem se reunir na igreja do Senhor. Amado Deus, pedimos ao Senhor que nos abençoe no momento de estudo. Pedimos ao Senhor que aceite a nossa adoração através dos cânticos. Pedimos ao Senhor que dirija as nossas vidas. Pedimos ao Senhor que abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso país, abençoe aqueles que o Senhor investiu de autoridade, concedendo sabedoria, concedendo a Deus os meios, as ações corretas para o bem de toda a sociedade. Continuamos pedindo também que o Senhor abençoe os irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana, aqui em Martinópolis, fortalecendo o coração, animando na fé e preservando, livrando de todo mal. Pedimos ao Senhor que esteja conosco, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, iremos passar alguns cânticos, transmitir alguns cânticos, e como sempre estamos dizendo, se você conhece, cante conosco, louve e adore ao Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda.
Senhor meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, esse é o que me ama, esse é o que me ama. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça, seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, olha o seu amor, não me guio por vista, alegre sou. Circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Aleluia, oh glória e aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Aleluia, oh glória e aleluia. Irmãos, nós iniciamos uma nova série de estudos e esta nova revista que nós adotamos, ela aponta para Cristo. O título da revista é Tudo sobre Jesus e então aponta profecias do Antigo Testamento que... Irmãos, nós adotamos uma nova série de estudos, adotamos uma revista cujo título é Tudo sobre Jesus,
E hoje nós iremos então fazer a leitura para nossa meditação, nosso estudo, lá em Gênesis capítulo 22. Iremos fazer a leitura desde o primeiro versículo até o versículo número 14. A palavra do Senhor diz: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Vamos orar, falar com Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, novamente suplicamos que o Senhor fale aos nossos corações. Novamente suplicamos a bênção do Senhor sobre nós. Permita-nos aprender com essa lição. Permita-nos que possamos manifestar fé em todas as ocasiões, confiança no Senhor. Ajuda-nos a olhar para as Escrituras e vermos Cristo Jesus, teu Filho, nosso Salvador, a sermos gratos e a rendermos louvores a Ele com todo o nosso coração. Nos abençoe, nós pedimos. Amém. Irmãos, o nosso estudo de hoje tem o título O Senhor proverá um cordeiro. Ele é pautado no texto que fizemos a leitura, Gênesis
capítulo 22. Todavia, para nossa melhor compreensão, é importante estudarmos esse texto tendo em mente Gênesis capítulo 12, quando o Senhor chamou Abraão de Ur dos Caldeus, deu algumas ordens a Abraão e também fez algumas promessas. Lá em Gênesis capítulo 12, nós vemos o Senhor dizendo para Abraão sair da terra em que ele habitava. Vemos o Senhor Deus dizendo que faria daquele homem uma grande nação. Isso significa que Deus daria filhos a Abraão, e esses filhos teriam muitos outros filhos, e através de Abraão, ou da descendência de Abraão, se formaria uma nação. Também vemos o Senhor dizendo que iria abençoar e engrandecer o nome de Abraão. Fica muito claro no Antigo Testamento e até no Novo Testamento, Abraão sendo um personagem importantíssimo. O pai da fé, um dos patriarcas. Abraão, de fato, teve o seu nome engrandecido e foi tremendamente abençoado pelo Senhor Deus. Também, ainda naquele texto, em Gênesis capítulo 12, nós vemos Deus dizendo que famílias da terra seriam benditas, abençoadas através de Abraão. Outra versão das Escrituras diz sobre povos da terra que seriam abençoados através de Abraão. E claro que esta parte do texto especialmente aponta para aquele descendente de Abraão que reinaria para sempre, o Filho de Deus que viria da descendência de Abraão. Posteriormente, o Senhor renova esta aliança com Isaac, com Jacó, com Davi, e lá em Mateus capítulo 1 nós vemos a genealogia de Cristo, e nessa genealogia nós vemos Davi como um personagem também. Mas tendo esses fatores em mente, lembrando do chamado de Abraão, das promessas que Deus fez ao seu servo, nós podemos compreender um pouco melhor Gênesis capítulo 22. A nossa lição traz algumas divisões para a nossa melhor compreensão. A primeira divisão que nós temos na revista é: o descendente prometido deve morrer. O descendente que Deus prometeu a Abraão deve morrer. Abraão iniciou a sua jornada com Deus, a sua jornada de fé, a sua caminhada de fé em Gênesis capítulo 12. Agora, no capítulo 22, ele é provado. Uma prova duríssima, pois o descendente que Deus lhe havia prometido é pedido em sacrifício. Nós vemos o capítulo 22 sendo muito claro nesse sentido, dizendo que Deus pôs Abraão à prova. O Senhor Deus disse para Abraão: toma teu filho. É necessário observar o texto bíblico que diz: teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te, oferece-o ali em holocausto. O leitor das Escrituras mais atento observará que Abraão tinha um outro filho, Ismael.
Todavia, não era o filho da promessa, não era aquele descendente do qual Deus formaria uma grande nação. Isaque era esse filho. Por isso o texto bíblico fala o teu único filho. Necessário lembrar também que Ismael não estava com Abraão. Abraão havia se apartado de Agar. Ismael foi junto com a sua mãe. E aqui então o texto bíblico fala sobre Isaque como sendo aquele filho de Abraão que Deus havia prometido, e agora o Senhor Deus pede para que Isaque fosse oferecido em holocausto. Também é importante para a nossa compreensão observar que o holocausto era uma oferta queimada ao Senhor. Então, aquele que desejava oferecer uma oferta, um holocausto ao Senhor, ele procurava um cordeiro, um animal, avaliava esse animal deveria ser limpo, não deveria ter defeito algum, e se esse animal se enquadrasse a essas exigências, ele então seria levado e sacrificado. Ele seria morto, colocado sobre um monte de lenha e seria queimado ali. O holocausto estava ligado à satisfação da justiça divina contra o pecado. Em vários textos do Antigo Testamento nós temos essa ligação, o holocausto com a satisfação da justiça divina contra o pecado. E Deus disse para Abraão oferecer o seu filho em holocausto. Isaque seria então morto e completamente queimado ali. Seria como se Abraão não tivesse tido Isaque como filho, Sara não tivesse dado luz a Isaque. Aquele rapaz seria completamente queimado. Esta era a prova que Deus submeteu a Abraão. Uma prova duríssima, tendo em vista que Abraão aguardou pela chegada, pelo nascimento de Isaque por muito tempo. Amava esse filho, estava muito feliz com o rapaz. E agora Deus estava pedindo para que ele sacrificasse o rapaz. Não era uma situação fácil para Abraão. Seria necessário muito esforço para obedecer à ordem do Senhor. A segunda divisão da nossa lição tem o título O Patriarca Crê. Por que, meus irmãos, tem esse título? Porque na sequência do texto das Escrituras, Gênesis capítulo 22, nós vemos que Abraão creu em Deus e obedeceu a ordem do Senhor. Abraão não questionou a ordem de Deus. Diz o texto das Escrituras que ele então levantou-se bem cedo, preparou tudo o que era necessário, chamou 2 outros servos, chamou Isaque e partiu para o lugar que Deus havia indicado. Não há no texto questionamento da parte de Abraão. E se os irmãos olharem para outros momentos da história de Abraão, verificarão que Abraão era um homem, até certo ponto, questionador. Isso pode ser observado no episódio da destruição de Sodoma e Gomorra, quando nós vemos ali Abraão questionando o Senhor, ou pelo menos dialogando com o Senhor, a respeito se porventura encontrasse algum justo naquela cidade. Nesse texto de Gênesis capítulo 22,
Deus colocando Abraão à prova, não vemos questionamento da parte do servo do Senhor. Também é importante dizer que a caminhada até o local que Deus havia escolhido para que Isaque fosse sacrificado duraria cerca de 3 dias. Então, a disposição de Abraão para obedecer não foi uma disposição pautada no rompante, pautada na falta de reflexão. Ele teve pelo menos 3 dias para pensar sobre isso enquanto caminhava para o lugar que Deus havia escolhido para o sacrifício. Claro que, durante essa caminhada, Abraão pensou em diversas coisas. Certamente, deve ter passado pela mente de Abraão o tempo que ele aguardou pelo nascimento de Isaque, os momentos alegres que teve com o filho, e caminhando ao lado do filho, sabendo que ele iria sacrificar o filho, isso não foi fácil. Ele teve 3 dias para pensar sobre isso. Imagine as noites de Abraão pensando sobre isso e olhando para o filho dormindo. Então foi uma prova duríssima. O Senhor nosso Deus, Ele é soberano e Ele pode nos pedir o que bem desejar, ou nos ordenar a fazer o que bem desejar, nos provar de modo que aos nossos olhos pareça ser uma prova tremendamente difícil. A parte que nos cabe, aprendendo com Abraão, é de obedecermos o Senhor nosso Deus. Buscarmos o Senhor força para confiarmos nele, não questionarmos as ordens dele e obedecermos o Senhor, ainda que seja muito difícil da nossa parte, tendo em vista os apegos que temos nesta vida. Devemos sempre obedecer a Deus, demonstrar fé e confiança no Senhor. É isso que nós vemos. Esta é uma das lições que nós aprendemos na história de Abraão sendo provado. É muito bonito ver no texto das Escrituras, quando Abraão chega próximo ao local em que deveria sacrificar Isaque, ele olha para os seus servos e diz aos servos, os 2 servos que ele havia levado, ele diz: olha, vocês fiquem aqui, eu e o rapaz, referindo-se a Isaque, iremos até lá, o local do sacrifício. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Observe que Abraão usa o plural para falar tanto sobre a ida ao local do sacrifício, quanto para falar sobre a volta do local do sacrifício. Eu e o rapaz iremos, havendo adorado, eu e o rapaz voltaremos para junto de vós. Abraão sabia que Isaque seria sacrificado naquele local. Mas aqui percebemos que ele cria que Deus poderia, se desejasse, até mesmo ressuscitar Isaque. Na realidade, o próprio nascimento de Isaque foi um milagre, porque Abraão já era idoso, já não tinha muito vigor, Sara também idosa e, além disso, infértil. Deus fez com que Abraão tivesse um filho com Sara, Isaque. O nascimento de Isaque foi um milagre. Agora Deus pediu Isaque em sacrifício e Abraão cria. Se o Senhor Deus desejasse, poderia até mesmo ressuscitá-lo. Abraão sabia que Isaque pertencia a Deus. Esta é uma outra lição que nós devemos
aplicar. Tudo o que temos pertence ao Senhor, foi nos dado pelo Senhor. Os nossos filhos, os nossos bens, as nossas habilidades, tudo na nossa vida pertence a Deus. E nós não podemos nos apegar a estas coisas e colocar essas coisas em primeiro lugar nas nossas vidas. Às vezes, o Senhor Deus tira de nós algumas coisas para nos ensinar que o nosso coração não pode estar nessas coisas. Abraão compreendia que Isaque, seu filho, pertencia a Deus. Ele tinha a convicção de que Deus não deixaria de cumprir a sua promessa, a promessa de fazer de Abraão uma grande nação. E Abraão teve fé num momento muito difícil, no momento da provação. Irmãos queridos, às vezes nós demonstramos muita fé em momentos tranquilos, onde não estamos sendo provados. Mas na provação, às vezes nós acabamos mostrando incredulidade, desconfiança e a nossa fé é abalada. E Deus nos ajude a demonstrarmos fé em todas as ocasiões, crendo no Senhor e obedecendo o Senhor em todas as circunstâncias. A última parte da nossa lição tem o título: O Senhor provê para si um cordeiro. Aqui nós vemos retratado o diálogo que Isaque teve com Abraão durante a caminhada até o local do sacrifício. Ele diz ao seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. E o texto bíblico segue narrando. Isaque pergunta: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão foi tremendamente sábia e mostrou confiança em Deus. Ele respondeu a Isaque: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Deus proverá. O nosso Deus é provedor. O nosso Deus conhece todas as coisas. Sabe o que se passa no nosso coração. Sabe das nossas necessidades. E provê tudo o que nós precisamos. Na realidade, até mais do que nós precisamos. E Abraão cria que Deus haveria de prover o cordeiro para o holocausto. E se fosse necessário sacrificar o seu filho, ele sabia que a promessa de Deus haveria de se cumprir. E se Deus desejasse, poderia até mesmo ressuscitar Isaque. E por isso, Abraão estava decidido a ser obediente a Deus até as últimas consequências. Para Isaque sair vivo daquela situação, seria necessário a intervenção do próprio Deus. Seria necessário que o próprio Deus o salvasse, pois Abraão já estava decidido em obedecer o Senhor. Isso fica claro quando ele então coloca o filho sobre a lenha, pega o cutelo, está pronto para sacrificar o seu filho, e aí ele ouve um anjo lhe dizendo para não fazer mal ao menino, ao rapaz. E aí, olhando ao seu redor, viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Abraão estava certo. Deus proveu para si um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Isaque, que era pecador, tal como todos os homens, não recebeu o que todos os homens merecem. O salário do pecado é a morte, mas recebeu graça divina. Deus
proveu naquele instante o carneiro. Porque o carneiro morreu, Isaque pôde viver. Queridos irmãos, nós encerramos nosso breve estudo dizendo o seguinte: o cordeiro providenciado por Deus na narrativa da provação de Abraão aponta para Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele cordeiro mudo de Isaías, capítulo 53. Aquele cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João afirmou, quando viu Jesus Cristo se aproximando, ele disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, ele morreu em nosso lugar, para que tivéssemos vida, vida em abundância, para que pudéssemos voltar à presença de Deus e sermos justificados pela justiça de Cristo. Cristo Jesus, o Cordeiro Santo, morreu em nosso lugar. Portanto, esta lição que fala sobre a aprovação de Abraão, fala também de Deus provendo para si um cordeiro. Esse cordeiro é Cristo, que morreu em nosso lugar para termos vida, vida eterna. Esta lição nos ensina que podemos confiar em Deus em todas as circunstâncias. Nos ensina a buscarmos ser obedientes a Deus em todas as circunstâncias. Nos ensina a termos fé no Senhor, nos ensina a descansar no Senhor, mesmo naquelas circunstâncias em que somos provados com duras provações. O Senhor nosso Deus está conosco. O Senhor nosso Deus sempre provê o necessário para o nosso bem. Especialmente proveu o Cordeiro Santo para nos salvar. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, por tão grande amor para com as nossas vidas. Irmãos amados, mais uma vez, nós tivemos a oportunidade de estudar as Escrituras. Aprendemos sobre o Senhor nosso Deus, que é o provedor. Aprendemos a necessidade de obedecermos o Senhor em todas as circunstâncias, confiarmos nele. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade. Pedimos ao Senhor que continue trabalhando nos nossos corações. Que Deus abençoe você cresça na fé, em nome do Senhor Jesus.